convidando você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 3. 2 Samuel, capítulo 3. Eu vou ler apenas o versículo 39, mas a palavra ministrada nessa noite, mesmo fraco, triunfando, ela será toda ela baseada nesse capítulo de número 3 de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 3, vou ler a primeira parte do versículo 39, que diz assim: embora rei ungido, ainda sou fraco. Embora rei ungido, ainda sou fraco. Me acompanhe nessa oração, porque esse é um momento de batalha com a nossa mente, batalha naquilo que Deus quer depositar sobre a nossa vida nessa noite. Eu estou certo que você vai sair daqui nessa noite fortalecido, com algo colocado na parte de Deus sobre o seu coração, sobre a sua vida, que vai te mover para o seu destino. Então, me acompanhe nessa oração, por favor. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, eu te peço nessa noite que a Tua palavra seja direcionada pelo Teu Santo Espírito diretamente para o nosso coração, para que aquelas pessoas que estejam vivendo debaixo de uma ênfase de fraqueza emocional, fraqueza espiritual, fraqueza moral, possam sair daqui nessa noite, pela ação do Teu Santo Espírito, fortalecido. Senhor, eu te peço que o Senhor, de maneira poderosa, através do Teu Santo Espírito, através dessa palavra, nós sejamos revestidos de poder e de força, transformado pelo Seu Espírito para um novo tempo, para uma nova fase, para uma nova estação na nossa vida. Te pedimos isso, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então parece que essa ideia de triunfar, parece que essa ideia de triunfo tem a ver com alguém forte, tem a ver com alguém fortalecido. Alguém que está debaixo de uma energia psíquica, alguém que esteja debaixo de uma energia de vontade, de uma energia triunfante. Às vezes a gente correlaciona alguém que triunfa com pessoas que já estão no seu estado totalmente fortalecidos. Parece que a gente olha para pessoas que estão triunfando e a gente vê ela num fluxo de crescimento, então é por isso que ela está triunfando. Mas se você for honesto, você vai observar que a maioria das vezes que você triunfou, você estava, na verdade, se sentindo fraco, você estava, na verdade, se sentindo inadequado, ou você estava com muito medo naquele momento. Então, Davi diz, embora ungido, rei, eu ainda estou fraco. Embora ungido rei, eu ainda estou fraco. E é interessante essa afirmação deste homem, porque ele estava vivendo num tempo onde ele não havia ainda sido declarado rei sobre as 12 tribos de Israel. Quando a gente fala sobre Israel, nós estamos falando de 12 tribos, que nesse momento era dividido entre tribos do norte e tribos do sul. As tribos do sul eram dirigidas por Saul, era governada por Saul. Saul governava a sua própria tribo, que era a tribo de Judá, juntamente com uma outra tribo pequena. E o restante das outras tribos, portanto, as outras 10 tribos, elas eram governadas pelos familiares de Saul. Mas Davi, mesmo não sendo rei sobre as 12 tribos, ele chega e faz essa declaração: ainda, embora rei ungido, eu ainda estou fraco. Uma coisa que deve chamar nossa atenção é que Davi sabia que ele era um rei ungido. E nós sabemos, nós conseguimos sentir quando a gente está na direção do destino que Deus tem para a gente. Nós conseguimos perceber, existem algumas maneiras pelas quais nós podemos nos aperceber trilhando o caminho que Deus preparou para a gente. Trilhando o caminho no qual nós vamos sentar no trono e nós vamos governar sobre aquele lugar que Deus estabeleceu para a gente. Esse entendimento de que, embora rei ungido, se consolidou no coração de Davi por 3 formas. Primeiro pelo caminho profético, depois pelo caminho do ímpeto de coragem e depois pelo caminho de milagres. Mas como é isso, pastor? Sim, Davi, ele pôde dizer, embora ungido rei, ele tinha essa consciência de que ele estava ungido rei, e ele sabia disso por conta do ambiente profético. Lá atrás ele se lembrava de que um sacerdote, um profeta, foi até a casa dos seus pais
e lá despejou uma botija de óleo sobre a sua cabeça, dizendo para ele que, a partir daquele momento, ele estava se tornando rei sobre todo o Israel. Então Davi, ele consolida esse entendimento no seu coração, de que ele era um rei ungido, primeiro pelo ambiente profético. Ele sabia que ele era um homem preparado por um propósito específico. Ele sabia que ele era um homem ungido por uma grande conquista. Ele sabia que ele era um homem ungido para um grande avanço. Ele sabia que ele era um homem ungido para estar num lugar de influência. Ele sabia que era um homem ungido, preparado para um tempo específico. E ele sabia disso por meio do profético. Isso se consolidou no coração de Davi por meio do profético. E isso pode ser consolidado no seu coração também pelo meio do profético. Mas qual é esse meio do profético? É uma palavra que nós recebemos. É uma informação divina que Deus entrega para nós, seja através de uma pessoa, seja você lendo a palavra de Deus, e então você lê aquilo e você recebe aquilo como seu, e aquilo passa a fazer parte do seu ambiente, aquilo passa a fazer parte da sua vida, seja por um livro que você lê, você está lendo a instrução de um livro ali, e aquilo você entende que aquilo tem a ver com você, e então aquilo que está sendo colocado ali se conecta no seu coração. O fato é que Deus informa para nós o seu desejo de destino para nós. Embora rei ungido, Davi tinha essa consciência, isso havia sido solidificado no seu coração através do ambiente profético. Mas também isso se consolidou no coração de Davi, esse entendimento de que ele era rei ungido, através de ímpetos de coragem. É quando, de repente, a gente começa a ter uma coragem, um ímpeto de coragem, em certos momentos da nossa vida. A gente começa a ter uma energia que até então nós não tínhamos. A gente começa a ter uma força, um desejo de fazer alguns enfrentamentos, de lutar algumas batalhas pelas quais a gente tinha medo. A gente tinha receio de se envolver. Quando nós estamos no caminho profético, quando nós estamos no caminho para sentar no trono da nossa vida, onde a gente pode reinar de maneira completa, porque é este lugar que Deus designou para cada um de nós, também isso é consolidado pelo testemunho. Davi sabia que ele era rei ungido porque o profeta foi lá e anunciou. E ele tinha alguns relacionamentos, testemunhos dentro da alma dele, testemunhos de que ele era um rei ungido. Um outro ambiente que confirma que ele era um rei ungido, e isso solidificou no seu coração, eram os milagres. Todas as batalhas, pode observar, a grande maioria das batalhas que Davi se envolveu, ele venceu, antes de se tornar rei das 12 tribos. Então, ele via o milagre acontecendo. E quando você vê um milagre acontecendo na sua vida, isso quer dizer que você está no caminho certo, você está na direção certa, porque você é um rei ungido. Você talvez ainda não esteja sentado no trono da sua existência, mas os milagres que acontecem na sua vida, eles direcionam, eles apontam que você está no caminho certo. Mesmo que você ainda não esteja vivendo tudo aquilo que Deus disse que você iria viver. Mas é uma confirmação. São as lutas que a gente vai vencendo no nosso cotidiano, são os desafios que a gente vai enfrentando no trabalho, em casa, nos nossos relacionamentos, é o desenvolvimento que a gente vai tendo, que vai consolidando esse destino de Deus no nosso coração. Não é apenas pelo profético, não é apenas pelo ímpeto de coragem, não é apenas pelos milagres, não é apenas pelo testemunho das pessoas que estavam ao seu redor, não. Eu imagino que em alguns momentos da vida de Davi, ele deve ter parado e deve ter se perguntado, onde eu me encontrei força para poder vencer aquele gigante? E é assim que a gente se vê de vez em quando. Onde será que eu encontrei força? De onde surgiu isso? Eu não sabia que eu tinha essa condição, esse ambiente de poder triunfar sobre essa circunstância, sobre esse gigante. Mas veja, que são essas vitórias cotidianas, são esse crescimento intelectual, esse crescimento espiritual, vai dando essa condição de testemunhar no nosso coração, de que sim, nós somos rei ungido, porém ainda fraco. Talvez essa seja a sua condição hoje. Esse entendimento de um lugar onde Deus quer que você se assente, que você ocupe, você já tem isso assentado no seu coração.
Mas hoje você se sente fraca. Hoje você não se sente sem forças para alcançar aquilo que Deus já disse que você iria alcançar. Davi olhava para si e via o seu crescimento. Ele via a habilidade que ele tinha de escrever os salmos. Ele via a habilidade que ele tinha de se conectar com Deus através de um caminho de adoração diferente de tudo aquilo que estava acontecendo anteriormente. Ele buscava Deus e ele sentia Deus. Ele falava com Deus. Ele percebia que as suas mãos, elas estavam sendo adestradas para a batalha, para a guerra. Ele percebia que ele tinha um nível de liderança. Ele percebia que ele tinha uma influência irresistível. Ele percebia, ele via o seu crescimento. E isso ia se assentando no coração de Davi, trazendo para ele a consciência de que ele era um rei ungido. Um rei ungido. Entenda isso. O testemunho que você é um rei ungido são as coisas que vão acontecendo ao seu redor, mesmo que você ainda não esteja sentado no trono que Deus te chamou para sentar. Testemunhos exteriores, as mulheres, quando ele voltava da guerra, as mulheres começavam a cantar, louvar. Olha, aquele matou tanto, mas Davi conquistou tudo isso. Gente falava de Davi, Davi, como você é um... Todo mundo queria estar perto desse homem. Eram os testemunhos exteriores, aquilo ia crescendo tanto dentro dele, quanto exteriormente. É algo que Deus vai fazendo na nossa vida, é esse fluxo de convicção que Deus vai mudando dentro de você, mudando dentro das pessoas que te cercam, que faz você se perceber e faz as pessoas te perceberem como um rei ungido, uma pessoa ungida por Deus. E Deus vai convencendo a gente. Deus está trabalhando nesse momento para convencer que você é um rei ungido. Deus, inclusive, faz conversões relacionais. Davi agora ele passa a sentar na mesa de pessoas importantes, de reis. De repente, um menino que estava pastoreando ovelhas no campo, agora está sentado na mesa de homens poderosos. Ele está sentado na mesa de governadores. Ele está sentado a lugares altos. E isso vai consolidando no coração de Davi que ele é um rei ungido. Você é um rei ungido. O texto que nós lemos é interessante porque, como eu disse, fala que Davi reinava apenas sobre 2 pequenas tribos. As 10 outras tribos maiores, mais poderosas, ele não governava. Ele só governava sobre a tribo da sua família e uma outra tribo bem pequenininha. Mas ele estava convencido de que ele era um rei ungido para Israel. Eu quero que você, eu não, Deus quer convencer você nessa noite, que você é um rei ungido para este tempo. Eu desejo muito que o Senhor possa estar persuadindo a sua vida, a fim de que você entenda que há uma obra poderosa para você realizar através de Deus. Seu coração esteja sendo inclinado. Se você ainda não chegou a essas conclusões, que você chegue. Que Deus tem obras poderosas para realizar através de você. Se você for uma pessoa honesta com você mesmo, olhe para a sua vida. Veja as convergências que Deus vai fazendo. Não só as convergências proféticas, quando alguém declara uma palavra sobre você, não somente as convergências testemunhais das pessoas que começam a enxergar em você algumas coisas que você não estava enxergando antes. Não é só a coragem, não é só o ímpeto de coragem de derrubar gigantes imprevisíveis. Não é só o testemunho de outras pessoas, não é só o você ter isso assentado dentro do seu coração. Olha as convergências que Deus tem feito na sua vida hoje. Olha onde você estava e onde você está hoje. Olha as batalhas que você enfrentava antigamente, olha as batalhas que você está enfrentando nesse momento. Isso pode identificar para você de que você está rumo a sentar no trono que Deus designou para a sua vida. Davi faz essa afirmação num contexto muito interessante. Ele, então, estava governando sobre essas 2 pequenas tribos. As outras 10 tribos eram governadas pelos filhos de Saul. E lá tinha um general chamado Abner. Abner sai lá do norte, vem aqui para o sul, marca uma reunião com Davi e diz assim: Davi,
Todo mundo sabe, é conhecimento de todo mundo, que existe uma graça sobre você, o qual vai fazer você ser rei sobre todo Israel. E olha, Davi, esse chegou o seu momento. Chegou o seu momento. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para poder costurar uma aliança, onde você será declarado rei sobre todo Israel. Você deve imaginar a cabeça deste homem, Davi, depois de tanta luta, depois de tanta peleja, alguém sai lá do norte para vir testificar para Davi, para vir verificar Davi, o rei ungido, para vir testificar na vida de Davi que ele era um rei ungido, que ele era uma pessoa importante, que ele era uma pessoa poderosa. Parecia que tudo estava se alinhando. Imagine, o chefe, o general do exército inimigo, ele vem até Davi e diz: Davi, chegou a hora de você reinar sobre todo Israel. Tudo vem convergir, tudo vai convergir, para que você saiba que você é um rei ungido em Israel. Mas Davi, ele diz isso: embora rei ungido, eu sou fraco. E por que Davi se sentiu fraco, apesar de ele ter todos esses apontamentos direcionando ele para ele sentar no trono daquilo que Deus designou para ele? Eu penso que essas coisas também encontram lugar na nossa vida. Nós nos sentimos fracos quando o desafio ele é maior do que nós pensamos ser a nossa capacidade. Eu não vou ler o texto aqui para a gente poder ganhar tempo, mas veja o desafio que Davi tinha. Davi, ele governava sobre essas duas tribos. Uma tribo era familiar, era uma tribo da família dele. As pessoas amavam, as pessoas queriam que ele estivesse ali governando, liderando, mas agora ele tem que unir as outras 10 tribos. E havia um conflito de guerra, muita gente havia morrido, há muitos cadáveres nas batalhas. Como conciliar isso? Então Davi olha para aquele ambiente desafiador e ele tem uma noção de que o desafio é muito grande para a capacidade que ele tinha até aquele momento. E às vezes é assim que acontece conosco, nós nos sentimos fracos porque, embora rei ungido, a gente olha para os desafios que nós temos diante de nós e nós nos sentimos com uma capacidade pequena para poder superar aquele desafio. É muito fácil a gente governar, reinar com pessoas amistosas, com pessoas que amam, com pessoas que gostam a gente. Difícil é você reinar com pessoas difíceis de relacionamento. Isso é difícil. Mas saiba, Deus preparou você para coisas poderosas. E isso precisa ser solidificado nessa noite no seu coração. Bem, nos sentimos fracos quando você é incompreendido por pessoas do seu círculo íntimo. Então Davi estava fraco porque ele foi incompreendido pelos seus familiares. Quem eram os familiares de Davi aqui? Os familiares de Davi aqui era o seu general Joabe. Não somente Joabe, mas todos os seus parentes estavam ali envolvidos como pessoas que comandavam o exército de Davi. Joabe era o seu sobrinho. Os irmãos de Joabe, os sobrinhos de Davi, estavam envolvidos com aquela batalha. Mas Davi, ele toma a decisão de se encontrar com Abner. E quando ele toma a decisão de se encontrar com Abner, os seus familiares, isto é, o seu círculo íntimo, não compreende o que Davi está buscando fazer. Davi queria resolver um conflito de muitos e muitos anos. Era um conflito difícil. Quem sabe você está se sentindo fraco hoje justamente porque você está sendo incompreendido. Você está sendo incompreendido por pessoas que estão muito próximas de você. Pessoas, de repente, da sua própria casa. Pessoas do seu convívio íntimo. De repente as pessoas olham para você e dizem assim: poxa, mas por que você está querendo governar sobre 12 tribos? Você já não tem 2 tribos aí? Para que você quer mais? Você se acha melhor do que os outros? Não está bom para você, não? Nós nos sentimos fracos quando nós somos incompreendidos pelas pessoas que fazem parte do nosso círculo íntimo. Nós nos sentimos fracos quando você é julgado prematuramente. Davi foi julgado prematuramente. Joabe olha para aquela situação, ele está ali costurando aquela aliança para ele se tornar rei sobre as 10 tribos, mas Joabe não compreende aquilo. E isso também acontece com a gente.
Nós nos sentimos fracos quando nós somos julgados prematuramente. As pessoas não entendem, de repente uma palavra que vem de pessoas próximas de você, de repente é um olhar que te dão de cima e embaixo, sabe aquela leitura fuzilante que te dão assim, e você já fica intimidado só pela maneira como a pessoa, e quem sabe são pessoas que estão junto com você, mas não concordam exatamente com o que você está fazendo nesse momento, e então você é julgado prematuramente. Joabe vai dizer para Davi, Davi, você é louco, Abner vem à tua presença e você deixa ele sair assim? Ele matou os meus irmãos, ele matou os meus parentes. Você é louco, o que você está fazendo? Apesar de rei ungido, ainda sou fraco. Nós nos sentimos fracos quando as coisas são feitas e ditas por detrás de nós. Por trás de nós. Então a Bíblia diz que depois que Davi conversou ali com Abner, preparou aquele tratado de paz, quando Joabe chega, toma conhecimento disso, ele fica muito bravo com Davi, e Joabe sai dali e manda chamar Abner. Quando Abner vem ao seu encontro, pensando que já tinha sido tudo resolvido com o rei Davi, agora era só detalhes pormenores, Joabe vai e mata Abner. Então, Joabe planejou isso por detrás, nas costas de Davi. E nós nos sentimos muito fracos quando as coisas são feitas, são ditas por detrás de nós. Quem sabe você está vivendo um momento como esse na sua vida. Sabe, lá no trabalho, porque a gente percebe quando as coisas não estão bem. Você não consegue perceber isso? Às vezes, de repente, é uma situação lá no seu trabalho. Parece que as pessoas estão tramando alguma coisa. Você sente isso no ar. Mas você sabe que isso é muito dado aos homens e mulheres espirituais. Homens e mulheres espirituais, Deus não deixa a gente totalmente cego na batalha. Deus revela. Deus mostra. Você começa a olhar para aquela situação e aquilo já não começa mais a certificar no seu coração. É como Jesus. Jesus ele tinha um testemunho interior. Ele olhava para a pessoa e ele sabia se aquela pessoa estava a favor dele ou se estava contra ele. Você deve se recordar de várias passagens em que Jesus viveu isso. Embora Davi estivesse vivendo um momento desafiador, se sentindo fraco, mas ele se considerava rei ungido. E embora você esteja vivendo hoje uma situação difícil, se sentindo fraco, saiba que você é um rei ungido do Senhor. Se lembre, Davi se lembrou do dia em que o óleo foi despejado sobre a sua cabeça. Davi se lembrou do dia em que aquela palavra do profeta testificou no seu coração. Eu me lembro do dia que Deus prometeu para mim, Cláudio, vai por esse caminho do ministério que você vai funcionar. É um testemunho que Deus dá, é uma certificação que Deus dá no nosso coração. Embora eu esteja fraco, eu sou o rei. Nós nos sentimos fracos quando as coisas parecem que vão melhorar, mas elas pioram. Davi ficou fraco com essa notícia má. Ele recebe a notícia de que Joabe foi atrás de Abner e que havia matado Abner. Então, num dia, Davi está feliz. Senhor, é agora que tudo vai acontecer na minha vida. É agora que a palavra do Senhor vai cumprir sobre a minha vida. Eu me tornarei rei sobre as 12 tribos de Israel. Então, ele passa o dia inteiro alegre e feliz com aquilo que estava diante dele. Mas daqui a pouco vem uma má notícia. Joabe mata Abner. E a gente fica enfraquecido quando a gente acha que as coisas vão melhorar, mas elas pioram. A gente fica enfraquecido quando a gente acha que a gente vai vencer uma fase, mas a gente não consegue vencer aquela fase. Parece que a gente vai iniciar um novo ciclo, mas na verdade somos interrompidos. Quem sabe esse tem sido o que você está vivendo já há muito tempo. É o quase. Eu quase cheguei lá. Eu quase mudei. Eu achei que era a minha vez, era o meu momento, mas não aconteceu. Quando você pensa que as coisas vão melhorar, de repente um acontecimento, de repente um desafio, de repente uma luta, e Davi estava fraco por causa dessa má notícia. Eu sou uma pessoa que lido com muitas más notícias. Eu tive que aprender a adestrar o meu coração, a separar as coisas.
Porque quando a gente está envolvido em um ambiente de muitas más notícias, nós nos enfraquecemos, nós nos sentimos fracos. Eu confesso para você que como pastor, todos os dias eu preciso me reeditar diante de Deus. Todos os dias. Porque são muitas más notícias que a gente vai recebendo, lidando com elas, e isso é continuamente. Talvez a minha vida não seja diferente da sua. Quem sabe você está nesse lugar de fraqueza hoje, como Davi estava, por causa das más notícias que têm chegado até a sua vida. Você acha que as coisas vão melhorar e, de repente, elas voltam para trás. Nós nos sentimos fracos quando alguém trai a nossa confiança. Quando Davi soube que Joabe havia matado Abner, isso quebrou o coração de Davi. E isso enfraqueceu Davi. Porque Joabe era um homem de confiança, ele era o general de Davi. Ele era o segundo homem na hierarquia de todo o governo de Davi. Mas quando Joabe ele comete esse erro de matar Abner, aquilo é como se fosse uma facada no próprio coração de Davi. Joabe traiu a confiança de Davi. E quem sabe hoje a sua fraqueza é fruto de um coração traído. Quem sabe você confiava demais numa pessoa e a pessoa te traiu. Quem sabe você amava demais uma pessoa e ela acabou passando a rasteira em você. Quem sabe você tratava essa pessoa como um irmão e de repente ela virou seu inimigo. E você não consegue compreender. Você foi traído. E você está se sentindo fraco, seu coração está ferido, você está machucado, você está fraco. Embora rei ungido. Nós nos sentimos fracos quando alguém da família age de forma inadequada. Porque foi isso que aconteceu aqui. Joabe, ele era da família de Davi, mas Joabe agiu loucamente. E quem sabe você está se sentindo fraco hoje porque alguém da sua família tem agido loucamente. Às vezes é um esposo, uma esposa, às vezes é um filho, às vezes é um parente dentro do contexto familiar. É o seu casamento que você acha que estava no trilho, mas agora você vê tudo descarrilhando. É uma luta que você enfrenta com o seu filho, com a sua filha, que você não consegue solidificar no coração deles os princípios que você aprendeu e você quer transmitir para ele. Os princípios de Deus, os princípios de moralidade, os princípios de vida. Davi achava que tudo estava sólido entre ele e Joabe. Mas ele constatou aqui que não. Porque a nossa família é o nosso lugar de fundamento, não é? Se nós não encontramos apoio, se nós não encontramos um lugar de segurança na nossa família, onde é que nós vamos encontrar? Joabe agiu loucamente. E quem sabe você está fraco, porque alguém dentro da sua família tem agido loucamente. Nós nos sentimos fracos quando ninguém consegue entender a nossa dor. Então, quando Abner morre, Davi lamenta muito. Agora você imagina a encrenca que é isso. Imagina a dor. Aliás, tem todos nós. Eu não vou compreender a sua dor. Seu marido não vai compreender a sua dor. Sua esposa não vai. Seu filho, seu pai, sua mãe não vai compreender a sua dor. Porque tem dor que nós sentimos que a gente só pode recorrer a Deus. Só Ele sabe o tamanho do peso dessa dor. Mais ninguém. Mais ninguém. Então, Davi chorou muito no sepultamento de Abner. E todo mundo que estava em volta dele não compreendia isso. Davi está chorando, o rei está chorando, mas os seus soldados, os seus generais, estão celebrando a morte de Abner. Então Davi diz assim, vem cá, vem todo mundo aqui. Eu quero que todos vocês rasguem as suas vestes. Aqui está o caixão, a esquife. Todo mundo vai atrás dele. Davi chorando, chorando, chorando. Seus soldados, seus amigos, não conseguiam entender a dor do coração deste homem. Irmãos, entendem isso? O sofrimento, ele é pessoal. Seu sofrimento é pessoal. Mais uma vez, as pessoas que estão próximas de você, elas não vão ter condições de entender o tamanho da sua dor. A única pessoa que vai poder compreender isso é o próprio Deus. Compartilhe a sua dor com Ele. Deus sabe o lugar.
Deus sabe o momento. Deus sabe o peso da dor. Davi estava lamentando enquanto seus soldados, seu general, estava fazendo grande festa. Nós nos sentimos fracos quando ainda dependemos de pessoas difíceis. Então Davi olhava para toda aquela situação e ele sabia que ele não podia dispensar aquele general. Ele era seu parente. Joabe tinha o controle de todo o exército de Davi. Como é que ele ia poder chegar lá e vou destituir você como meu general? E nós nos sentimos fracos, irmãos, quando nós dependemos de pessoas difíceis. Não é assim? Porque eu não sei qual que é a conta que Deus faz, mas no nosso caminho nós vamos ter sempre gente difícil para lidar. Às vezes até essas pessoas são colocadas na nossa vida para trabalhar a nossa vida. Às vezes até Deus trabalhando na nossa vida. Nós não compreendemos esse direito, esse mistério. Mas de repente, para você estar engajado numa causa, envolvido numa situação, rumo a você sentar no trono da sua vida, talvez você precise estar conectado com pessoas complicadas. Talvez você não consiga se livrar de alguns relacionamentos tóxicos nesse momento. Talvez você não consiga se desvencilhar de algumas pessoas que estão perto de você porque... Eu nem sei dizer para você por quê. Faz parte do processo de Deus, talvez, para tratar com a gente. Às vezes você quer correr léguas, às vezes você quer estar assim longe, mas muito longe. Mas não tem como você se livrar dessa pessoa difícil, então você começa a se sentir fraco. Mas mais uma vez, eu lembro a palavra de Deus sobre o seu coração nessa noite. Ainda você continua sendo um rei ungido, apesar de você estar fraco. Talvez seja isso que tornou Davi um homem segundo o coração de Deus. Porque ele olha para todos esses desafios e diz, eu sou fraco, mas eu sou um rei ungido. Minha família me vê como um fraco. Meus relacionamentos, meus amigos me veem como fraco. Mas eu continuo sendo um rei ungido. Meu alvo nessa noite, irmãos, como pregador, como profeta na sua vida, é lembrar você nessa noite de que você é um rei ungido de Deus sobre todo Israel. Você precisa voltar para aquele lugar onde o óleo desceu sobre a sua cabeça. Você precisa voltar para aquele lugar onde o profeta disse algo a seu respeito. Disse, você é rei, você vai ocupar, você vai estar. Mesmo estando fraco, mesmo estando sem força, mesmo com o seu emocional abalado, mesmo assim, tendo que fazer força para levantar todos os dias, mesmo não entendendo o sofrimento que você está enfrentando, mesmo não entendendo esse tempo dificultoso que você tem lidado com ele, você é rei ungido sobre Israel. Talvez você possa repetir isso nessa noite, eu sou rei ungido em Israel. Você caminha um pouquinho, você vai chegar ali no capítulo 4 de 2 Samuel. E lá no capítulo 4 de 2 Samuel, a Bíblia vai falar que todo mundo que estava perto de Davi, as outras 10 tribos, entendeu que Davi queria paz. Davi queria que o reino avançasse. Então o que acontece? No período de mais ou menos 30 dias, está registrado aqui em 2 Samuel capítulo 4, você vai ver que os familiares de Saul, um começou a matar o outro. Um começou a matar o outro, um começou a matar o outro, de maneira que só sobrou Davi para ser rei. Porque quando a gente vai lidando com as nossas demandas, com as nossas dificuldades, mesmo cercado de desafio, mas tendo essa convicção de que nós somos rei ungido, nós vamos permanecer ali, irmãos. E um momento de coroação vai chegar. Quando você chega no capítulo 5, você vai ver que todos os representantes das 10 tribos de Israel procuram Davi, e Davi agora é convidado para reinar sobre todo Israel. Davi não lutou para reinar. Davi foi convidado para reinar sobre todo Israel. Veja, a gente não chega no trono da nossa vida
assim, com os braços levantados, eu sou vitorioso, olha como eu sou cheio de glória. A gente não chega lá cheio de força, cheio de elegância. Não, irmãos. Nós chegamos no trono do nosso destino. É tropeçando. É vencendo uma batalha hoje, é vencendo outra amanhã. É tropicando aqui, é caindo ali, é levantando lá. É assim que nós chegamos ao nosso destino. Nós nunca estaremos no nosso melhor estágio. Nós nunca estaremos no nosso melhor momento. Nós vamos assim, avançando, vencendo, mesmo com a nossa fraqueza, mesmo com os nossos desafios diante de nós. É por isso que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, e essa é uma palavra do apóstolo Paulo, e você conhece a trajetória da vida dele. Ele diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Eu já entendi esse paradigma, esse caminho de Deus. Deus só vai colocar você no seu trono, não é quando você se sentir uhul, não. É quando você se sentir fraco. Davi não foi para o trono governar sobre as 12 tribos depois que ele voltou das suas batalhas vitoriosas. Não foi depois que ele venceu Golias. Não foi depois que ele se sentiu imbatível. Não. Foi nesse momento em que ele diz: embora rei ungido, eu ainda sou fraco. Essa conta para a gente não fecha, porque é que essa sua vitória, esse seu lugar que você vai assentar, você estará lá para a glória de Deus. Não somente você saberá que você está chegando lá por causa de Deus, mas todos que estão ao seu redor vão dizer: ele chegou lá, ela chegou lá, porque tem um Deus poderoso na vida dela. Por isso Joel diz, Joel capítulo 3, versículo 10, diga ao fraco, eu sou forte. Se você nessa noite está se sentindo fraco, a palavra de Deus está dizendo para você, é o próprio Deus dizendo, diga para você mesmo que você é forte, você é um rei ungido. Você consegue ouvir Deus dizendo isso para você? Você é um rei ungido sobre Israel. E Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai realizar na sua vida. Aquilo que Deus disse, Ele vai confirmar, Ele vai cumprir, Ele vai dar aquilo que Ele prometeu para você. Tudo que você precisa fazer nesse momento é ser sincero a seu respeito. Talvez você possa dizer como Davi: eu estou fraco, Senhor. Eu estou fraco. O Senhor nessa noite convida você para esse lugar de fraqueza. E Ele não convida você para esse lugar de fraqueza, não é para você negar os seus problemas não, porque você pode negar os seus problemas aqui, mas amanhã seus problemas vão estar na frente de você, desafiando você. Não é uma questão de negar os problemas, não é uma questão de negar as dificuldades, os desafios, mas é um ambiente onde eu posso entender, solidificar, deixar que isso assente no meu coração, de que eu e você, nós somos rei ungido em Israel. Embora você seja fraco, tenha certeza dessa identidade que você tem em Jesus. Quando a gente tem essa identidade de que eu sou rei, eu posso enfrentar qualquer desafio que está diante de mim. Quando nós entendemos quem nós somos capazes de enfrentar os nossos desafios. Pense nisso. Eu quero declarar nessa noite que essa identidade será restaurada na sua vida hoje. A identidade de que você é um rei ungido. Essa identidade vai fazer você possuir os lugares que Deus prometeu para você nessa noite. Que isso se consolide na sua mente, que isso se consolide no seu coração, na sua alma, no seu entendimento de que você é rei ungido. Irmãos, eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas a Bíblia fala que no mundo vocês terão aflições. Então talvez você esteja como eu, enfrentando momentos de aflição, momentos de dificuldades, desafios. Mas deixe essa palavra do Senhor assentar sobre o seu coração nessa noite. Você é rei ungido em Israel, apesar de você se sentir
fraco. Eu quero orar por você nessa noite. Convido você a se colocar em pé. Eu quero terminar esse tempo de adoração, esse tempo de ministração da palavra, orando por você. Então eu convido você a fechar os seus olhos. Você que está aqui no nosso culto presencial. Esse é um momento de verdade. Esse é um momento que, se você conseguir se conectar com Deus agora, algo poderoso vai acontecer na sua vida. Você que está na sua casa, feche os seus olhos, se aprume aí. De repente você está deitado, encostado, se ajeita aí. Esse é um momento poderoso de transformação na sua vida. Senhor nosso Deus, nessa noite nós não negamos a nossa fragilidade, Senhor. Nós não nos escondemos dos nossos problemas. Nós não negamos os nossos fracassos. Nós não negamos a nossa fraca fé. Nós não negamos que às vezes a nossa vontade ela é fraca, que o nosso emocional é fraco, Senhor. Mas hoje, na Tua presença, seja consolidado a identidade que o Senhor tem dado para nós, de um rei ungido em Israel, apesar de ser fraco. Ó Senhor, alinha essa identidade sobre a vida do seu filho e da sua filha nessa noite, Pai. Aqueles que estão se sentindo fracos, sejam revigorados nessa noite, Pai. Eles estão rumo a sentar no trono do destino do Senhor, por causa dessa consciência de que, dessa identidade declarada sobre a vida deles, de um rei ungido em Israel. Sejam eles vencedores diante de todos os desafios, diante de todas as batalhas, para a glória do Teu nome, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.